Olá, cancerianos e cancerianas! Como vocês estão, meus amores? Vamos continuar falando de dezembro, semana por semana? Eu já fiz um vídeo mais do que especial para a primeira semana de dezembro, assistam, e dei alguns spoilers, mas vamos falar da segunda semana de dezembro, como pode ser? Porque, astrologicamente, existe um movimento financeiro, a entrada de um dinheiro, o retorno de um dinheiro, um reconhecimento, uma chance de começar algo novo. Mas sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Este é o canal Prontos para Vencer, o primeiro e único canal dedicado ao signo de Câncer. Eu faço inúmeras leituras ao longo da semana, do mês e do ano. Então inscreva-se, ativa o sininho, deixa seu like e se torne membro. Todos os vídeos são postados em primeira mão por lá. E vamos ver quais são as mensagens através do tarô. Segunda semana de dezembro. O que podemos esperar? Caiu um bloco, vou ver apenas as duas cartas que apareceram, que no caso foi o As de Copas e o Sete de Paus. O Sete de Paus saiu na última leitura, mas vamos pegar uma nova carta. Ok, só a primeira. E começamos com a carta Os Enamorados. Podemos estar falando de relacionamento, podemos estar falando de uma conversa profunda, mas calma que isto vai ficar muito forte na terceira semana. Então ativem o sininho. Aqui podemos estar falando de comunicação, deste retorno, do saber negociar o seu preço, o seu valor, o seu tempo. Temos o louco, energia da intuição, da aventura, do se permitir. Esta é uma carta que fala que o seu GPS é a sua intuição. O que está falando? Também é uma carta que fala que você não precisa tanto quanto você pensa para começar, para fazer, para escolher, para ser. Esta é uma carta que talvez seja sobre esvaziar malas e não encher malas. Representa a liberdade também. Liberdade de ser quem você é, de fazer o que você pensa em fazer, falar o que você pensa em falar, assinar o que você pretende assinar. Calma, temos aqui o Rei de Espadas, a carta mais forte dos arcanos menores. Quando eu falei calma, é porque o louco, né, talvez não seja a melhor energia para assinar, se comprometer. Mas quando eu vejo aqui o Rei de Espadas, talvez a energia do louco seja apenas um desconstruir este rei de espadas que é tão frio, calculista. É talvez trazer uma leveza, uma diversão para esta história. A comunicação pode ficar bem mais fluida, tá? Aqui existe um cantarolar, aqui existe um seduzir, aqui existe um mostrar uma outra versão de você, talvez mais relaxada, mais leve. Aqui temos o As de Paus. É o movimento, é o fósforo aceso nessa fogueira, é o primeiro passo, é a primeira fala, é a primeira tentativa. Então, para quem está se relacionando, por exemplo, ou querendo se relacionar, você pode ir para uma outra página desta relação. Você pode levar esta relação para um outro nível. Até mesmo, finalmente, dar nomes aos bois. O que esta relação significa? O que você tem com esta pessoa? Ou se você está envolvido num projeto, trabalhando para alguém, mas não está nada formalizado. Talvez seja o momento de formalizar, né? Ou para quem já está formalizado, talvez queira mais espaço, mais liberdade. Chegou a hora de falar, de comunicar. A comunicação, nesta segunda semana, é fundamental. Eu vou tirar mais algumas cartas. Vamos falar de trabalho e finanças para a segunda semana de dezembro, e eu prometo que para a terceira semana a gente fala de vida pessoal, falamos também de relacionamentos, então ativem o sininho para não perder por nada. E vamos ver quais são as mensagens para o profissional. Segunda semana de dezembro, temos a justiça e temos a lua. Isso significa que o ano ainda não acabou, isso significa que alguma coisa que estava pendente pode ser resolvida,
Pode ser que você receba o telefonema, um e-mail de um advogado, enfim, do seu advogado, né? Ou da sua empresa, enfim, de alguém confirmando uma vitória judicial. Mesmo que não seja judicial, é como se alguém retornasse para pagar o que devia. Ou para assumir o erro. Olha quem voltou o louco no mesmo lugar, do mesmo lado. E também perceber que você tem um poder, né? Que você tem uma intuição, que você também tem habilidades. De repente você joga tarô, de repente você joga búzios, de repente você trabalha a sua espiritualidade. Temos o As de Espadas, que é uma carta que fala do sim, da resposta positiva. Então, se você trabalha com a sua espiritualidade, chegou a hora de fato, ganhar com isto, por isto. Temos aqui a Princesa de Paus. E temos o 5 de Ouros. É importante, eu sei que é um tema um pouco, às vezes, até polêmico, mas a gente tem que entender que quando uma pessoa coloca tempo, disponibilidade, atenção, amor, horas em prol de algo, é um trabalho. Esta pessoa, no plano físico, ela precisa comer, pagar as contas, enfim. Porque eu falo com muitas pessoas que trabalham ou têm uma espiritualidade extremamente aflorada, passando necessidade, ou tendo o campo físico bloqueado. 5 de Ouros fala de uma escassez, fala de uma falta, fala de um isolamento, falta de criatividade, ou falta de dinheiro, ou tendo que vender coisas valiosas por um valor super baixo, preço de banana. Então é importante sim, mesmo falando de espiritualidade, falarmos de dinheiro, de justiça, de recebermos o que merecemos. E aqui mostra uma versão mais guerreira, mais atuante, ou até mesmo mais revigorada de você. Segunda semana de dezembro. Se alguém te deve dinheiro, se alguém te deve alguma coisa, chegou a hora de cobrar. Chegou a hora de lutar pelo que é seu. Escuta a sua intuição, ela vai estar mais afiadíssima do que nunca. Eu estou gravando este vídeo no dia 27 de novembro. E já tem 2 dias que eu acordo às 5 horas da manhã, sozinho, do nada. E percebo que nestes sonhos, eles foram um pouco diferentes dos normais. Tinha aventura, tinha ação, tinha personagens que pareciam muito familiares, mesmo eu não conhecendo. Eu particularmente acredito que o sonho pode ser uma reunião da 4ª dimensão, de encontrarmos pessoas que fizeram parte em algum momento da nossa existência. É quase que uma reunião para viver neste plano o que a gente não vive na 3ª dimensão. Então tem uma conexão até com ancestrais, ou tem uma energia diferente. Eu sinto também que estamos no momento onde o próprio universo está canalizando uma energia para a Terra, e algumas pessoas já estão captando isto. 2026 vai ser o ano 1. Tem um despertar gigantesco, uma consciência gigantesca. A partir de abril, Urano sai do signo de Touro e entra em Gêmeos, que é ar. Então tem mensagem chegando de todos os lados. Todos os lados. E de repente essa justiça representa entender ou resolver mal entendidos do passado, com a família, mas também com as suas escolhas da primeira fase adulta. Eu não sei, gente, que transformação que vai acontecer aí, só sei que tem um despertar gigantesco, tem um equilíbrio gigantesco das emoções, e talvez isso seja necessário, tem assertividade e tem esta energia de eu posso tanto que eu conquisto. Eu quero tanto que eu toco. Eu finco a bandeira. Nem que eu seja a primeira pessoa a fazer isto. Nem que eu revolucione a história da minha família, dos meus ancestrais. Gente, amo, amo, amo. Aliás, podemos estar falando de herança, tá? Passado, justiça. Pode ser que você receba algo que você já vem esperando há bastante tempo. Eu vou tirar alguns oráculos para a gente ter uma mensagem mais solta.
Vamos ver o que precisamos saber, refletir neste exato momento. Deixem um like também nos comentários, isso ajuda muito a engajar. Hype o vídeo, o que precisamos saber para a segunda semana de dezembro. Olha aqui, momento para celebrar. Ainda não acabou o ano, mas eu sinto que você já pode celebrar, porque você está vivendo um gostinho de como vai ser daqui para frente. E este gostinho é saboroso, saboroso. Temos aqui, olha, nova chegada, alguma coisa. Algumas pessoas estão querendo, talvez, essa celebração venha de uma gravidez, né? Muitas pessoas estão buscando, é um ótimo momento para isto, para engravidar. Mas essa novidade também, né? Podem ser 1000 coisas. Calma. Olha aqui, sinais, sincronicidades, mensagens, símbolos. Gente, tá muito forte. O meu primo, que tem ascendente Sagitário, o meu primo, que é sagitariano e Sagitário é meu ascendente, ele também está tendo sonhos. Então, assim, pode ser que muitos de vocês estejam recebendo mensagens. Eu sei que não é sempre fácil decifrar, porém, tenta, né? Tenta. Coloca como parte do seu estudo de autoconhecimento. Energia de Gêmeos, Libra e Aquários. E Aquário. Elemento ar. Temos aqui uma situação. Uma situação. Talvez uma decepção? Algum segredo sendo revelado? Pode ser, mas sinceramente, quem liga? Quem liga? Porque essa energia de ar é muito rápido, racional, é muito prático. A gente está falando de coisas boas, celebração, e de repente chega alguém e fala para você uma coisa só para jogar um balde de água fria. Aqui eu sinto que até mesmo caso você venha descobrir alguma coisa, ou até mesmo se decepcionar com alguma pessoa, é porque era o peso extra que você precisava retirar da sua vida. Faça seu papel, retire, mas não leve para o coração, tá? Praticidade. E aqui, preste atenção nos sinais. Muitas coisas estão chegando, muitas mensagens, e você não pode estar dormindo. Essa celebração eu adoro, tem uma energia muito boa, mas não pode também ser uma distração. Estamos no momento de celebrar por N motivos ou até mesmo por finalizar o ano, mas ainda assim existem portas se abrindo. Teremos portais em dezembro. 12/12 é um portal e vai ter vídeo aqui no canal. Mas enfim, como você pode estar ativo, desperto, prestando atenção em tudo que está chegando e tudo que pode estar saindo. Mas de qualquer forma, existe aqui um elemento ar, razão e menos emoção. Praticidade. Praticidade. E eu amo. Mas eu vou tirar uma carta do tarô para entender melhor esta decepção. O que está acontecendo? O que aconteceu? Vamos ver. O que podemos refletir sobre esta energia. Ok. Caíram 2 cartas. Temos o 7 de ouros e temos o 10 de ouros. Ok, tudo indica que está relacionado a alguém que faz parte da sua vida, da sua família, enfim, seu relacionamento, alguém muito próximo. Mas por que isso aconteceu? Por que essa decepção aconteceu? A princípio não parece algo muito sério, muito grande, mas dependendo do dia, especificamente do dia, você pode sentir um pouco mais. E o 7 de ouros é uma carta onde a gente projeta muito. Você percebe que tem uma bola aqui, escrita 8. Esta pessoa, ao invés de estar fazendo, plantando, regando, ela está olhando, esperando, se imaginando, vivendo o 8 de ouros, que é o reconhecimento, é o resultado, é o fruto na mesa. Então, cuidado para não projetar os seus sonhos, a sua felicidade nos outros. No fundo, tudo fica bem, tá? Estamos falando de uma estrutura, estamos falando de algo a longo prazo, estamos falando de algo que é sobre o alicerce. Então cuide deste alicerce sem projetar expectativas em filhos, em maridos, esposas, enfim. Lide com maturidade, mas não deixe que isto estrague a sua celebração.
porque 2025 ainda não acabou. Só dia 20 de março de 2026 que astrologicamente o ano de 2026 começa. Ainda estamos sob o ano 9. É muito comum que coisas se encerrem até março. Esteja maduro, madura para lidar com isto. Isto não é ruim. Na verdade, tudo que não for para ficar vai sair. Eu falo isso desde o começo do ano. E o ano está acabando. Ok? Mas é claro que é uma leitura geral, né, gente? Atemporal. E caso você queira falar diretamente comigo, o meu e-mail está passando agora na telinha do seu computador, celular e tablet. Um beijo de luz, ativem o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.